A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Evangelização, Desafio para a Igreja Contemporânea. E nós chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10 tem como título Poder da Evangelização na Família. E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 25 ao verso de número 34. Leitura bíblica em classe se encontra então no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 25 ao verso 34. Eu queria mandar um alô para o nosso irmão lá de Santos, no litoral paulista, o Jefferson Borges, que me acompanha toda semana. Ele sempre está me mandando mensagem para mim, nos acompanhando, tá? Comentando aquilo que nós falamos aqui nas nossas videoaulas. Jefferson, que Deus continue lhe abençoando. Ele é da Assembleia de Deus, lá em Santos, né? Terra boa, né? Terra de praia, isso é muito bom, que Deus continue lhe abençoando. Só tem mais uma pequena informação para os irmãos do Espírito Santo, porque nos dias 17 e 18 do mês de setembro eu estarei num grande trabalho sobre a Escola Bíblica Dominical no estado do Espírito Santo. Em que cidade eu vou estar? Na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Fica mais ou menos em torno de 2 horas da capital, da Vitória, tá? De Vitória. Eu estarei na Igreja Batista Rema, no bairro IBC, cujo pastor-presidente é o pastor Moisés de Santana. Estaremos ali fazendo um grande trabalho, tá? Sábado estarei ministrando, domingo também estarei ministrando, e você é o meu convidado. Você mora perto de Cachoeiro do Itapemirim? Visita-nos nessa oportunidade. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que realmente vai ser um grande aprendizado, vai ser um grande momento onde Deus vai se manifestar de forma poderosa. Amém? Eu conto com vocês que moram aí perto, tá? Entre os dias 17 e 18, eu quero te ver na Igreja Batista Rema para nós adorarmos e bendizermos o nome do Senhor juntos. Vamos para a nossa introdução. Hoje iremos tratar sobre a evangelização na família, tá? A evangelização na família, nessa aula, ela vai tanto abranger a nossa casa, como aqueles que não moram conosco, mas que têm uma proximidade muito grande conosco, tá? Porque a família vai envolver tanto a esposa, quanto os filhos e os parentes, tá? Que não moram conosco, mas que nós tenhamos uma certa afinidade. E até aqueles também que nós não temos uma grande afinidade, nós vamos ver algumas estratégias para alcançá-los para o reino de Deus. A nossa aula, tá? A leitura bíblica em classe, ela está baseada na experiência do carcereiro que ficava lá na cidade de Filipos, tá? Lá tinha uma penitenciária onde Paulo, junto com Silas, estavam presos, tá? E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam a Deus, eles oravam a Deus, e de repente houve um grande terremoto, tá? E o cárcere foi aberto, as algemas caíram, tá? Tanto nas mãos quanto nos pés se prenderam, e eles estavam livres agora para sair daquela penitenciária. Quando o carcereiro acorda, né, ele leva um grande susto, porque todas as portas, vamos dizer assim, das celas estavam abertas, e ele pensou que todo mundo tinha fugido, e Paulo acalenta ele, Paulo minimiza a situação, dizendo: que isso, rapaz, não precisa fazer nenhum mal contra você não, porque Paulo acalenta ele, Paulo minimiza essa situação, dizendo para ele: não te faça mal contra você mesmo, porque olha, estamos todos nós aqui, nenhum de nós fugiu. E ele então faz aquela pergunta muito clássica, muito pregada para Paulo e Silas: o que eu faço então para eu herdar a salvação? Então Paulo dá aquela resposta, tá, que tem sido assim, carro-chefe de cultos de evangelismo, de congresso, baseado na evangelização: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, tá? E aí
vão criando algumas teorias baseadas nesse texto. Então a nossa aula ela vai permear um pouquinho na experiência desse carcereiro que tomava conta dessa penitenciária lá na cidade de Filipos. O que eu preciso trazer logo na introdução é fazer uma orientação para vocês, queridos. Qual é essa orientação? Não faça desse texto que eu acabei de citar, dessa expressão que Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, como uma teoria afirmativa que quando eu me rendo a Cristo, todo o resto da minha família também se converterá. Eu não quero fazer disso uma proposta teológica, mas muitas pessoas têm se decepcionado na vida cristã por causa desse texto. Por quê? Não porque ele é mentiroso, a Bíblia não contém nenhum erro. O problema é quem interpreta as Sagradas Escrituras. O problema somos nós, que somos ensinadores e que ensinamos coisas erradas. Eu conheço algumas, não muitas, mas algumas pessoas que se decepcionaram com esse texto. Por quê? Porque eles creram no Senhor Jesus. Eles foram salvos por Cristo. E aí eles ficaram na esperança que a sua família também fosse salva. E isso não aconteceu. Papai morreu, mamãe morreu, sem ter um encontro com Cristo. E aí colocaram em xeque esse texto sagrado. Por quê? Porque foram maus orientados. Então vocês têm a grande missão, no Brasil ou fora do Brasil, de clarear a mente deles, de clarear a mente dos seus alunos, que esse texto não é uma profecia genérica. Eu vou repetir, esse texto não é uma profecia genérica. Esse texto é uma profecia individual. Para quem? Para o carcereiro que estava na penitenciária chamada Filipos, tá? Na cidade de Filipos. Bem verdade que o nome da penitenciária nós não sabemos, né? Nós só sabemos que ela ficava na cidade de Filipos, tá? Mas enfim, a profecia foi direcionada para ele. Ou seja, ela é algo específico para um momento específico. Ela não pode, preste atenção, ser uma profecia generalizada para a igreja. Porque se isso fosse verdade, preste atenção, todos os parentes dos cristãos seriam salvos. Porque a minha Bíblia me informa que nenhuma palavra de Deus passará sem se cumprir. Jesus mesmo disse, nem um tio, nem um jota. Ou seja, tudo tem que se cumprir. Perceba que essa profecia está no texto sagrado. E tudo aquilo que está no texto sagrado tem que se cumprir. Tem que se cumprir, queridos. Então vamos com muita cautela nessa aula, tá? Porque talvez você vai dar aula para pessoas que estão com o coração machucado, feridos, com esse texto, tá? Mas porque ele foi mal explicado, ele foi mal ensinado para muitas pessoas. E criou-se uma expectativa de que se eu creio, toda a minha casa crerão também por minha causa, pela minha crença. E o texto não está afirmando isso. O texto está sendo uma profecia direta para quem? Para aquele homem que tomava conta daquela penitenciária. Tá? Porque eu não vou entrar nesse âmbito, mas o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico da Bíblia, do Novo Testamento, tá? Do Novo Testamento. Então eu não posso criar, presta atenção, doutrinas em cima de uma experiência. Eu vou repetir, nós não podemos firmar uma doutrina em cima de uma experiência pessoal de um personagem, tá? E ainda mais quando esse livro é um livro histórico, tá? Isso seria mais uma teologia aprofundada, tá? Mas eu só quero deixar essa noção para vocês, tá bom? Porque eu não me decepcionei, mas eu já fiquei me perguntando algumas vezes, por quê? Eu tenho 22 anos que eu sou
que Cristo me salvou. Ele me salvou com 14 anos de idade, eu estou com 36, vou fazer agora no mês de dezembro, dia 27 de dezembro, 37 anos. O tempo passa, né, que ele está ficando velhinho, já a barbinha eu não deixo ficar muito grande porque ela já está ficando branca, né? Mas enfim, até hoje papai e mamãe não são evangélicos, não aceitam o poder do evangelho. A minha irmã também não aceita o poder do evangelho. Somente eu e o meu irmão somos salvos pela graça de Cristo. Então vocês percebem, tá? Se eles morrerem sem Cristo, foi falta de fé minha? É claro que não, tá? É por isso, porque esse texto ele foi um texto específico para um momento específico, tá? Mas é claro que ele tem a sua verdade, eu não posso negar isso, tá? Eu não posso negar essa verdade. Tópico de número 1, evangelizando os filhos. Então nosso tema é evangelização na família. Então como que nós devemos evangelizar os nossos filhos? Primeiro, por meio do culto doméstico. Segundo, através dos símbolos cristãos. Terceiro, levando-os à igreja. E o quarto conselho é tendo um viver cristão. Ponto de número 1, por meio do culto doméstico. Infelizmente, o culto doméstico ele tem se... Não é que nós nos esquecemos dele, mas eu tenho que concordar com muitas pessoas, tá? Que pela correria da vida e pelo tempo, às vezes, de não se casar de uma forma coerente, nós vamos perdendo essa prática que foi muito cultuada nos tempos antigos, tá? Porque tem casas, por exemplo, que o marido, eles trabalham em horários alternativos. A esposa de manhã e o marido à tarde. Vocês conseguem compreender a grande dificuldade que nós temos, né? De manhã a esposa trabalha, aí o pai cuida das crianças, leva para a escola, né? Aí ele busca as crianças, na hora que busca, aí ele está indo trabalhar, a esposa está chegando. Vocês conseguem compreender a dificuldade? Ou então a esposa trabalha o dia inteiro, o marido trabalha, por exemplo, no período da tarde, ele entra às 2 e vai até às 10, vai até às 11, aí ele chega já em casa de madrugada, as crianças já estão dormindo. Você percebe que com o sistema capitalista, vamos dizer assim, vai criando uma sociedade onde os laços familiares vão ficando mais longínquos, tá? Claro, se nós pudermos, nós devemos cultivar o culto doméstico. E o nosso autor dá um checklist de como deve ser esse culto doméstico, né? Isso é muito interessante, tá? Aí você me pergunta assim, Fábio, eu não consigo fazer o culto doméstico em casa. Eu estava lendo a matéria de um grande teólogo, de um grande pastor, vamos dizer assim, da Igreja Batista, da cidade do Cambuí, da cidade de Campinas do Cambuí, o Dr. Isaltino Gomes Filho, e ele, em um dos seus escritos, ele diz o seguinte: se não existir mesmo a possibilidade de ter um culto doméstico diário, pelo menos crie uma atmosfera espiritual em tua casa, tá? Ou seja, se não existe a possibilidade de ter sistematicamente um culto doméstico todos os dias na tua casa, no mínimo, crie uma atmosfera espiritual dentro da tua casa. Quando nós abordarmos o ponto 4, eu vou abordar isso com mais precisão. Ponto de número 2. Como que eu evangelizo os filhos? Através dos símbolos cristãos. Cristãos têm símbolos? Tem. A Bíblia Sagrada é um símbolo, tá? Ou seja, ela é um grande símbolo. Quando eu pego a minha Bíblia e coloco debaixo do braço, sempre, antigamente as pessoas tiravam essa lá, já vai o crentinho, porque ela me identifica. Símbolo é aquilo que identifica uma pessoa, uma comunidade, um dogma, uma doutrina, um segmento. Ou seja, a Bíblia é um símbolo. A harpa cristã dentro da sua casa, ela é um símbolo, tá? Ela é um símbolo. Tá? Ela é um símbolo. Hoje nós temos outras ferramentas, que eu não vou dizer que é símbolo, mas que quando o seu filho olha, ele vai entender que aquilo é
chama para o evangelho. Por exemplo, os pais terem livros cristãos dentro da sua casa, tá? CDs cristãos dentro da sua casa. Porque na cultura judaica isso era muito interessante, tá? Isso era muito interessante. Tem um irmão que ele diz aí, que ele tá falando, propaganda na internet, que eu sou um defensor do judaísmo. Ô, meu irmão, eu não defendo o judaísmo, eu não defendo o cristianismo, eu defendo o evangelho, tá? Eu defendo o evangelho de Deus, que Paulo diz que é o poder de Deus que transforma. Então a verdade é que eu não sou um defensor do judaísmo, porque eu não tenho uma mezuzá em casa. Se você entrar no meu apartamento, no quarto andar, você não vai encontrar no batente da minha casa uma mezuzá, embora eu gostaria muito de ter, né? Eu até brinquei com o meu filho, vai comprar uma mezuzá, tá? Eu não ando de kippah, embora eu tenha um kippah, eu nem sei aonde ele se encontra, né? Mas eu tenho um kippah, tá? Mas eu não uso kippah, eu não uso mezuzá, eu não uso talit, eu não guardo o Shabat, eu não fiz a Brit Milá, eu não me circuncidei, quais são outros dogmas, outras doutrinas do judaísmo, enfim, esses pontos que são mais conhecidos. Eu não vou no Yom Shabbat ou no Shabbat Shalom, eu não vou em uma Kehilá e também não vou em uma sinagoga, tá? Eu não frequento uma sinagoga, tá? Eu sou bíblico, tá? Aquilo que está na palavra eu defendo, tá? Então o judaísmo ele existe muitos símbolos e eu acho isso muito interessante, porque os símbolos dentro do judaísmo que eles chamam de zikaron. O que é o zikaron? É uma lembrança, tá? São lembranças. Lembranças, por isso que a Páscoa que foi feita, a primeira Páscoa feita por Moshe, feita por Moisés, ela sempre deveria ser lembrada pelos filhos de Israel como um zikaron, como uma lembrança, ou seja, era uma lembrança que eles deviam ter, e essa lembrança eram feita por quais objetos? Por objetos que lembravam aquele episódio. É por isso que eles usavam vinho, é por isso que eles usavam um pão sem fermento, tá? É por isso que hoje em alguns deles se usa pedaço de osso, tá? Aí depois foi acrescentado ovos, tá? Que lá na época não tinha, mas depois foi acrescentado ovos, ou seja, eram símbolos. Então nós devemos ter símbolos para que os nossos filhos identifiquem que nós realmente somos cristãos. O terceiro ponto que eu acho muito interessante, como eu evangelizo os meus filhos, levando-os à igreja. Eu acho interessante que o primeiro é o culto doméstico, porque o evangelho começa dentro de casa. A igreja não tem a responsabilidade final. Ela tem a responsabilidade, não é a responsabilidade final, primordial, ou seja, da evangelização dos nossos filhos. Isso depende de nós, isso é em casa. Mas levando-os à igreja. Eu amei o exemplo de Eucana. Tá? Eucana, o marido de Ana e Penina, ele sempre ia para Jerusalém. Né? Na verdade, a cidade de Siló. Ele sempre subia até Siló para adorar a Deus. E ele levava quem? A sua casa. O autor vai dizer com muita propriedade que ele poderia ir muito mais rápido sem a companhia das suas esposas. Mas ele entendia que isso é essencial. Tá? Isso é essencial. E é tão verdade que depois, quando Samuel nasce de Ana, Samuel ele também começou a frequentar o templo. Lembra de Jesus? José e Maria levavam ele ao templo. Eu sei que no templo era uma vez por ano, mas para ele ir ao templo, ordenar e conseguir a maioridade aos 13 anos, ele tinha que frequentar uma sinagoga, ou seja, nos nossos tempos, uma congregação perto da sua casa. E que congregação ele ia? Na cidade de Nazaré. Lá na cidade de Nazaré tinha uma congregação, tinha uma sinagoga, onde Cristo frequentava veemente aquela congregação, aquela sinagoga. Então isso é muito interessante, levando-os à igreja. Mas tem pais que levam só aos domingos, fica um pouco mais complicado, né? Ponto 4, tendo um viver cristão. Queridos, o ponto 4, tendo um viver cristão. Lembra que eu falei no ponto 1
sobre quando não existe, se não existir a possibilidade de um culto doméstico, criar uma atmosfera espiritual dentro da casa. Ponto de número 4, tendo um viver cristão. Ou seja, nós precisamos criar dentro do nosso lar o que? Uma atmosfera espiritual. Mas como eu crio então essa atmosfera espiritual? Número 1, deixe os seus filhos ver você orando. Tem filhos que não vê o pai e a mãe orando de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele nunca viu papai orando, ele nunca viu mamãe orando. Ponto 2, ele nunca viu papai e mamãe lendo a palavra de Deus. Os teus filhos já te pegou no quarto lendo a palavra de Deus? Os teus filhos já te pegou na sala, sentado no sofá ou na mesa, lendo a palavra de Deus? Isso é uma forma de criar uma atmosfera espiritual dentro da tua casa. Como eu crio uma atmosfera? Ouve hinos sagrados. Tá? Infelizmente, em muitas casas, essa atmosfera ela não é criada porque o que rola nessa casa? Sertanejo universitário. Então nós vamos criar essa atmosfera? Porque tem casa que só rola sertanejo universitário, MPB, né? Outros funk, rock, músicas que não constroem. Tá? São músicas que eu não vou dizer que é ruim. Algumas são boas, mas você percebe que a atmosfera espiritual ela não é criada com esses tipos de música. A atmosfera ela é criada ouvindo hinos a Deus, porque a minha Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. Preste atenção, habitar é vir morar, é estabelecer a sua casa, a sua morada. Ele habita, ele mora enquanto você está louvando, enquanto você está adorando ele. E uma das formas de nós adorarmos é através da musicalidade, é através da música, quando nós cantamos a ele. Mas se nós cantarmos outro tipo de música, nós não estamos demonstrando um viver cristão. E nós vamos informar para eles que isso também é sadio, que isso também é bom. E nós vamos desconstruindo aquilo que a religião vem construindo na vida deles. Então nós não podemos perder essa essência. Então cria uma atmosfera espiritual. Tá? O meu filhinho, o Pablo, que é o menor, hoje ele tem 10 anos, mas quando ele tinha 3 anos de idade, ou 4 anos de idade, eu fazia seminário presbiteriano, ele foi lá no seminário presbiteriano, ele falou: pai, eu quero ir contigo hoje. Eu falei: por quê? Eu quero conversar com o pastor, com o professor. Eu falei: pois bem. E ele entra, eu achei muito lindo, ele entra com um livro aberto, e ele então chega até o pastor. Eu falei: pastor, ele quer falar uma coisa para você. E ele começou a ler o capítulo 1, o verso 1, 2 e 3 de Gênesis em hebraico. Ele abriu a Bíblia, né? Ele abriu a Bíblia, mas em um ponto aleatório ele começou, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz haita tohu vavohu. E ele começou a ler, aí ele termina o versículo 3 dizendo: Vaiomer Elohim yehi or vaihi or. Ele fecha a Bíblia e volta pro lugarzinho dele. Aí a minha esposa pega e tira ele da sala e leva ele novamente embora. Mas por que ele aprendeu isso? Porque ele ouvia eu. Ele ouvia eu estudando hebraico, ouvindo hebraico, então ele aprendeu um pouquinho de hebraico vendo o pai. Você percebe que nós somos um modelo? Nós temos a incumbência de fazer isso para os nossos filhos. Crie uma atmosfera, tá, espiritual dentro da sua casa, se o culto doméstico não for sadio. Outra dica: sempre ore com seus filhos antes de dormir. Mostre para eles a importância de Deus ser o centro, o controle da vida dos seus filhos. Tópico de número 2, evangelizando o cônjuge. Tá? Esse ponto é muito interessante. Eu quero fazer uma ressalva com vocês. Eu só evangelizo o meu cônjuge quando, preste bem atenção no que eu vou dizer, ele não está incentivando pessoas que já têm um proceder cristão
a arrumar um companheiro ou uma companheira que não professa a mesma fé. A lição não está enfocando isso. A lição está enfocando um casal que após, tá, contrair o matrimônio, tá, um deles aceita a Cristo. Um deles reconhece a messianidade de Jesus, reconhece que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Aí ele começa então a frequentar uma igreja. Agora ele é um cristão. Agora ela é uma cristã. Então perceberam que a aula não está motivando a você conquistar alguém que não é evangélico para se casar com ele? É uma situação diferente. Você já é casado, um ou outro abraçou a fé e agora você vai se separar? É claro que não, tá? É claro que não. Qual é a sua finalidade? Evangelizá-lo. Tentar, através da palavra de Deus, fazer com que ele siga os passos do Senhor Jesus. E o ponto 1 é trazendo a esposa a Cristo. E aqui o nosso autor, baseado no texto sagrado, ele dá algumas dicas. E a primeira dica que ele dá é o esposo, o marido, tá? Ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito interessante. Mas eu quero focar com vocês uma expressão que o nosso autor diz assim: o marido deve colocar os interesses da esposa à frente dos seus interesses. E o segundo conselho que o nosso autor dá, baseado no texto sagrado, é coabitando com entendimento. Tá? Então primeiro ele dá o primeiro conselho, qual é? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. E o segundo conselho que ele dá é coabitando com ela com entendimento, ou seja, não abandona ela, fique com ela. Tá? Se ela quer ficar com você, mesmo você tendo agora uma fé diferente da dela, fique com ela. Mas no ponto A, quando o autor diz que nós devemos amar ela como Cristo amou a igreja, e ele diz o seguinte: o marido deve colocar os interesses da esposa à frente dos seus interesses. Vamos para uma prática, tá? Vamos para a prática e leve isso para a classe de vocês, tá? Isso é muito interessante, tá? No caso hipotético, ambos gostavam muito de sair para festejar, para dançar, tá? Dançar forró, por exemplo. Aí o marido agora, ele é um cristão, ele abraça a fé cristã e a partir de agora ele não frequenta mais um baile de forró. E agora a sua esposa quer ir no baile de forró. Será que ele deve colocar o interesse da esposa dele, que é ir no baile, no forró, no sábado à noite, na frente do interesse do seu próprio esposo, que agora ele é um cristão? Vocês percebem que isso é meio complicado? Tá? Quais são esses interesses da esposa que o marido deve colocar na frente? Tá? Então isso é muito complicado, queridos. Será que ele deve ceder? Será que ele deve ir? Tá? Muito cuidado com essa colocação. Tá? Ou seja, os interesses dela devem estar na frente do interesse dele. Cuidado, tá? Cuidado com isso, porque pode causar um certo tumulto aí, tá? Ponto de número 2, trazendo o esposo a Cristo, tá? O mais comum nas nossas igrejas, pelo menos no meu campo aqui, é termos um maior número de irmãs que não tem o esposo dentro da igreja, tá? Isso é mais comum, pelo menos no meu campo aqui, tá? Pelo menos no nosso campo, no campo de Americana, no estado de São Paulo, é muito mais comum ter as irmãs que não tenham o esposo, tá, dentro da nossa comunidade. O nosso autor dá alguns conselhos para essas irmãs conseguir atrair os seus esposos até Cristo. Primeiro conselho: sujeitando-se a Ele, ou seja, a ideia da submissão, a ideia de ela não tentar querer governar a casa, deixar a responsabilidade para Ele, tá? Segundo conselho, pelo porte cristão, ou seja, a sua maneira de viver deve ser uma maneira cristã. Ele precisa observar que essa nova vida que ela está vivendo agora valeu a pena. Ou seja, ela realmente mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela melhorou.
Ele tem que perceber isso. Ele tem que perceber isso. Ponto de número... o terceiro conselho é que a mulher deve evangelizar sem palavras. Tá? É meio complexo isso, porque não existe evangelho sem verbalização. Né? Mas essa ideia de sem palavras... no meu humilde entendimento, é a mulher não ficar sendo aquela mulher chata. Todo dia vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ou seja, o sem palavras aí é não irritá-lo dentro da sua religiosidade. Tá? Nesse aspecto, tá? A ideia de sem palavras não é aquela coitadinha, que ela abaixa a cabeça e o esposo... Não é essa a ideia. A ideia é de ela, sem palavras, ela não ficar irritando ele com as coisas sagradas, tá? Com a sua nova fé agora. O quarto conselho que o autor dá é pela beleza interior. Aí tem a ideia do adorno, né? Pedro está salientando que o foco não está no exterior da esposa, mas o marido tem que ver aquilo que está dentro dela. E ela precisa mostrar com as suas atitudes aquilo que está dentro dela. Tá? Isso é muito interessante. Então, as irmãs que têm seus esposos que não são evangélicos, elas precisam ter essas dimensões dentro da sua vida, tá? Dentro da sua maneira de viver. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, eu sei que muitos não vão concordar comigo, tá? Mas já viu aqueles testemunhos que as irmãs contam, que ela apanhava dos seus esposos, ela sofria, ele traía, ele espancava, ele fazia isso, fazia aquilo, e ela sempre fiel, sempre orando a Deus, até que Deus o salvou. Querido, deixa eu dizer uma verdade aqui. Testemunho não serve de teologia, não serve de doutrina, não tem nexo de formar uma doutrina cristã baseada na experiência. No meu ponto de vista, nenhuma mulher cristã, ela precisa se submeter à humilhação. Nenhuma mulher cristã precisa apanhar do seu marido para depois ele se converter. Tá? Temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. Temos que tomar muito cuidado com isso. A nossa legislação, embora falha, mas ela ampara as mulheres no Brasil com a lei Maria da Penha. Então eu não posso permitir, como ministro do Evangelho, aguçar, promover o quê? Uma brutalidade contra as mulheres em nome da fé. Porque o que eu percebo de alguns irmãos, de alguns líderes, ele está entre as linhas promovendo, tá? Uma humilhação. Ele está promovendo uma escravidão feminina em nome da fé. Ou seja, para o marido vir a ter a Cristo, a esposa tem que passar o que for preciso. Ainda que sejam umas palmadas, ainda que sejam humilhadas verbalmente, psicologicamente e emocionalmente. Eu não sei qual vai ser a maneira que vocês vão encarar isso, mas eu não posso aceitar isso. Que irmãs, tá, que tenham vidas pautadas na palavra de Deus, tá, passam por esse tipo de constrangimento simplesmente para os seus maridos vierem até Cristo. Tá? Não existe nenhum respaldo bíblico para isso. Eu sei que existem algumas experiências de algumas irmãs, eu louvo a Deus por isso, que elas venceram essa etapa, tá? Mas isso não é base para eu formar uma teologia. Eu vou passar para elas o quê? Que elas sofram, mas que o marido delas depois chegam até a Cristo. Não, isso é inacessível, isso é antibíblico, nós não podemos tolerar. Nós não podemos, nós temos que valorizar as nossas irmãs. Eu estou pregando divórcio não, porque minha Bíblia não prega divórcio. Eu estou pregando que isso não pode continuar. Eu estou pregando que isso não é uma maneira de um homem tratar uma esposa. Ainda que ele não seja crente, ele tem que ser homem. Ele tem que ser homem.
Ele tem que tratar ela com dignidade, porque existe lei que coloca eles no seu devido lugar. E nós, como ministros cristãos, não podemos apoiar essa prática. É por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo de número 13, que a justiça ela não vem de balde. A justiça não vem ao bel prazer. A justiça ela vem porque nós cometemos crime. Se eu não cometer crime, essa lei Maria da Penha, ela não serve para mim. Mas se eu ficar cometendo crime, ela tem que me pegar. Então é hora de nós, ministros do Evangelho, abrirmos a nossa boca e pregarmos esse não Evangelho ao sofrimento das nossas irmãs. Elas não precisam passar por isso. Elas não precisam passar por esse tão grande sofrimento, humilhação, em nome da fé, em nome da salvação de alguns irmãos. Queridos, agora vamos para o tópico de número 3, evangelizando os parentes, né? Agora aqueles que não moram dentro, mas da sua casa, né? Aí o nosso autor dá 2 conselhos. O primeiro conselho, como evangeliza os parentes? Conselho de número 1, em tempos favoráveis, ou seja, a sua data de aniversário, a data do seu casamento, a data dos aniversários dos seus filhos, ou seja, crie situações, tá? Aproveite essas situações, crie situações para anunciar o reino para a sua família, tá? No Natal, na Páscoa. Quem de vocês na Páscoa já falou em família o real significado da Páscoa, tá? Quem já falou isso? Quem já teve a coragem, a audácia de explicar numa noite pascual realmente a finalidade da Páscoa? Essa é uma grande oportunidade e nós perdemos essa oportunidade. E o segundo conselho que ele nos dá é em tempos de crise. Em tempos de crise que os nossos parentes estiver passando, ou nós mesmos estivermos passando, quando nós formos visitá-los, ou quando eles vierem nos visitar, é uma grande oportunidade de anunciar o quê? Que Cristo reina, que Ele está no controle da nossa vida. Quais tempos de crise? Em tempos de doença, tá? Mostrar para eles que Deus é um Deus soberano, que Deus cura, que Deus pode realmente curar e que Deus cura realmente. Em tempos de crises financeiras, mostrar para eles, se você tendo ou não tendo, você sempre glorifica a Deus. Qual outro tempo de crise? Em perdas de ente muito querido, tá? Quando o coração se abala, você demonstrar para eles que Cristo é o bem supremo que nós temos, que essa situação faz parte da vida. Ou seja, você deve, pelo Espírito Santo, fazer com que essa situação reverta para o anúncio do reino de Deus. Em tempos de crise, em tempos onde você perde o emprego, por exemplo, tá? Você não vira um vagabundo, tá? Mas você, na busca do emprego, Deus vai trabalhando, Deus vai cuidando, Deus vai sustentando a sua casa, tá? E em tempos de separação, tá? Você, por N motivos, se separou do seu esposo, da sua esposa, tá? Não perca a fé, não se venda, não fique mal falado ou mal falada na boca dos seus parentes. Até nesse momento difícil, que você não queria, mas que ele aconteceu, glorifica o nome do Senhor e viva uma maneira sadia. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima semana, querendo Deus.